Muito boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao Museu Hélio Costa, na Vila das Lajes, na Ilha Terceira, Açores, para mais uma conversa sobre o Carnaval nesta que é a tradicional Quinta-feira de Amigos. Hoje, como é habitual, tenho comigo o Jorge Rocha e vamos hoje conversar com os nossos convidados sobre o Carnaval como potenciador da expressão artística de cariz popular. Jorge. Boa noite a todos. Quero, portanto, dirigir deste programa em direto através do canal Azor Mais uma saudação a quem nos está a ouvir e queria também saudar vivamente os nossos dois convidados, que são subejamente conhecidos do nosso público terceirense e também da diáspora, e que, portanto, é uma honra ter, portanto, o Hélio Costa e o Rui Nogueira connosco hoje aqui nesta conversa. Muito bem, para além destes convidados que temos aqui em estúdio, eu também gostava de vos convidar a deixar os vossos comentários através da nossa página no Facebook e deixar as vossas sugestões e os vossos comentários e para poderem assim participar nesta conversa. Eu agora pedi aqui ao Jorge que nos deixasse umas palavras iniciais sobre para o nosso programa. O Carnaval como expressão artística de origem popular. O Carnaval da Ilha Terceira, por si só, transmite-nos uma imagem enriquecedora na sua linguagem artística e popular. Se recuarmos aos anos 60, tempo esse que nos permite opinar e testemunhar em comparação com o atual, vamos encontrar uma diferença abismal. Até porque a sua evolução tem sido uma constante e, apesar de alguns atropelos, essa evolução tem contribuído significativamente para uma maior valorização em que as entidades oficiais e até os seus participantes começaram a ter a noção deste grande valor artístico e popular. Achamos que foi já depois do 25 de Abril que o Carnaval terceirense ganha maior valor cultural, como transmissão verbal do sentimento de um povo que só a partir daí se pode expressar sem rodeios ou censura aquilo que lhe vai na alma. O único proprietário do nosso Carnaval é a Ilha Terceira, porque ele é de todos e não é de ninguém. É de ricos e de pobres, de cultos e analfabetos, de feios e de bonitos. No palco cabem todos quantos contribuem para valorizar, como sinónimo da sua riqueza de expressão artística e popular. Todos os dias confrontamo-nos e cruzamo-nos com pessoas que nem imaginamos que depois nos palcos do Carnaval se veste da pele de um grande artista. E aí, assim, é que temos a noção da grandeza cultural deste povo que abraça a festa das cantigas, das fantasias e também das máscaras e faz dela o maior palco do mundo, onde se representam dramas e comédias, servindo os primeiros para nos fazer refletir, por momentos, em algo que já vivemos ou que podemos um dia viver. Os temas cómicos servem para desvanecer a emotividade que esses dramas deixaram e nos fazem rir com algo que também, por vezes, representa algum episódio da nossa vida particular, mas numa linguagem mais divertida. Há uma quantidade de artistas que se identificam mais com o drama, danças de dia ou de espada, mas na sua maioria preferem os temas cómicos, bailinhos ou danças da noite ou de pandeiro. Mas foi com as danças de dia que devemos hoje a existência do nosso Carnaval. De qualquer forma, de uma coisa temos a certeza: o Carnaval da Ilha Terceira tem resistido ao longo dos tempos porque o seu povo persiste na sua defesa como um grande valor de expressão artística e cultural. Damos então as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje temos connosco, com muito prazer,
que recebemos o Sr. Hélio Costa e o Sr. Rui Nogueira. Nós contávamos ter connosco também, a partir da sua casa, o Sr. João Mendonça. Infelizmente, por motivos de ordem técnica, não será possível, mas com certeza estará a acompanhar-nos e um bem-aja. Aqui para os nossos convidados, como conhecedores desta manifestação cultural da nossa ilha, uma das questões que eu gostava de lançar aqui na nossa conversa tem a ver com o fato de o Carnaval ser um potenciador das expressões artísticas ligadas à nossa ilha. Ao nível da escrita, ao nível da música, ao nível da representação, até mesmo ao nível dos figurinos. Portanto, a nossa ilha tem um potencial artístico entre os jovens, e menos jovens também, mas muito grande, relacionado sobretudo com esta vivência desta cultura que é tão popular entre nós e que nos faz ser criativos e produzir. E o que é que acham sobre isso? Efetivamente o Carnaval é o que nos torna, do ponto de vista artístico, especiais neste contexto dos Açores? Sim, eu acho que sim. Antes de mais, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite às Ormais. É um prazer estar com estes dois monstros do Carnaval da Ilha Terceira. Sim, na minha opinião, é de facto uma potência a todos os níveis. Porque se nós repararmos, começa muito cedo os nossos jovens a ensaiar, a aprender, vão para o conservatório aprender a educar a voz, a cantar bem, a tocar todos os instrumentos que eles gostam e que faz falta ao Carnaval. E penso que sim, a nível de representação somos uma ilha privilegiada. Eu acho que por per capita nós temos uma monstruosidade de jovens atores, músicos, tudo com muita potência. Nós repararmos, há um envolvimento enorme. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, quando era miúdo, em casa do meu pai, ele ensinava muita gente a aprender a tocar violino, violão e bandolim, para eles saírem no Carnaval. Naquele tempo era assim. Hoje também é, mas só que nos conservatórios, nas filarmónicas. E isto é fundamental para a riqueza do nosso Carnaval. É lindo, eu adoro ver tanta juventude a tocar bem, a representar bem, figurantes excelentes, pessoas que até o guarda-roupa, há muita gente, muito jovem empenhado no guarda-roupa. Hoje em dia é importante, quando se abre um palco, ver a apresentação de um baile. Começa logo pela apresentação. O vestuário chama logo a atenção, prende logo as pessoas. Eu penso que sim, nós somos uns felizardos na nossa ilha termos a abundância, a riqueza de cultura que nós temos. Penso que a nível mundial não deve existir per capita tanta gente a representar, a cantar e a tocar bem. Sr. Hélio, efetivamente o Carnaval transformou a nossa cultura nesta cultura de excelência artística. Sem dúvida. Antes de mais, uma boa noite. Muito obrigado pelo honroso convite para estarmos aqui a falar sobre o Carnaval, embora este ano nos doa um pouco falar sobre o Carnaval, mas estamos cá e, se Deus quiser, para o ano, iremos em frente. Quanto à questão que estávamos a falar, eu partilho plenamente das palavras do nosso amigo Rui. É claro, o nosso Carnaval, para mim, em todos os sentidos, é um hino à nossa cultura. E é um hino ao desenvolvimento da ilha, tanto económico como etc. E é assim, o nosso Carnaval é aquela festa que é única, porque, na minha opinião, é assim, é única porque em pouco espaço de tempo transforma um lavrador num rei, transforma uma bordadeira numa rainha, transforma um homem que subia de estar para as vacas em cima do palco com uma linda voz a cantar, a saudar o povo e numa despedida. Portanto, e acima de tudo isso, é uma cultura, é um teatro popular, como lhe chamamos, que leva as pessoas da ilha toda a integrarem-se nele, a pensarem, a adorarem, leva o dançarino, se calhar ao longo do ano, a passar algumas necessidades, mas naqueles dias quer ter o seu dinheiro para a sua veste, para a sua bifana, para o transporte, e a troco de quê? A troco dos aplausos que as pessoas lhes dão. Portanto, isso creio que é como diz o Rui, se calhar no mundo inteiro, e depois, como sabemos, já não são 3 dias, são 4 dias, onde temos os salões abarrotados de gente, e cada vez chama mais esta cultura, por isso o Carnaval, na minha opinião, é um hino à cultura da nossa ilha. Jorge? Portanto, no texto de introdução ao programa,
diz-se que o único proprietário deste carnaval é a Ilha Terceira, que, portanto, é de autores, grandes autores, de grandes formações culturais, de analfabéticos, de feios, de bonitos, de toda a gente. Será que alguma vez nos vai passar pela cabeça que alguém tenha, portanto, a coragem de se auto-intitular dono do nosso carnaval, em particular? Não. Eu penso que não. O carnaval é do povo e é o povo que tem que mandar no carnaval. Podemos tentar fazer tudo o que pudermos para melhorar. Não, senhor, o carnaval é do povo, está enraizado, ninguém se autotitula por ser o dono do carnaval, porque ninguém o é. As pessoas passam e tudo fica. Exato. Há que lembrar e não esquecer o passado. Porque se hoje temos, e estamos a lutar, está-se a lutar para que o carnaval seja património material e imaterial de Portugal, é porque alguém começou, é porque alguém levou bem longe até aos nossos dias. Por isso eu acho que fiquem descansadinhos, que é a minha opinião, simples opinião, mas temos que respeitar toda a gente. É o povo é que manda. O carnaval é do povo e para o povo. E para o povo, mais nada. Sem dúvida, sem dúvida. Desculpa-me, assim, sem dúvida. O carnaval não tem donos, nem tem reis. Nem nos dançarinos, nem nos autores, nem nos atores, nem nos músicos. Não há donos, nem reis. E basta, é o teatro popular, o teatro de povo. Porque se fosse o teatro para intelectuais, Hélio Costa nunca tinha escrito, porque eu tenho a 4ª classe. E, no entanto, já escrevi aí umas dúzias de enredos, uns melhores, outros piores, mas alguns deles sei que foram muito bem aceitos e pronto. Por isso, resumindo, é uma festa de povo, é de povo. Penso eu também, não tem, ou nunca teve, nem nunca terá um dono, nem o rei. E se chegarmos a esse ponto, amigos Jorge, ai, nosso carnaval. Ai, nosso carnaval. Claro. Este aspecto desta generosidade que existe no carnaval também é uma coisa que a mim me sensibiliza, que é a aceitação da humildade de quem se apresenta, de quem escreve, de quem compõe e a aceitação com muita humildade da reação do público, ou seja, as pessoas vão assistir ao carnaval, sabem criticar, sabem ver, sabem apreciar, mas há uma certa generosidade no bem receber que faz parte também disto, na aceitação de todos. É claro que é fundamental haver um intercâmbio entre quem representa, quem toca e quem vê e quem aplaude, porque só assim que se consegue melhorar. Críticas vai haver e vai continuar a haver, mas há uma coisa fundamental que tem que começar dentro do nosso próprio grupo, do nosso próprio bailinho, a respeitarmos nós primeiro, divertirmos nós primeiro, sabermos que todos somos fundamentais, não é só quem canta, não é só quem toca, somos todos fundamentais para o sucesso do grupo. E depois, é claro que temos que respeitar sempre o público. O público é que nos faz e que nos dá a vida para continuarmos, dá alento para continuarmos. Sem o público, sem o respeito, sem a aceitação, não chegamos a lado nenhum. Eu penso que é fundamental este intercâmbio, estamos ligados. Eu penso que estamos ligados porque a ilha em si vive e tem inspira carnaval. E isto é muito bom. Eu gostava, ao longo desta conversa, de pôr agora aqui uma tónica na questão da escrita. Eu, há dias, conversando com o Jorge e também com o Rocha, eu percebi e contaram-me algumas histórias que eu desconhecia de pessoas que não sabiam escrever e escreviam para o carnaval. De alguém que dizia, olha, escreve agora isso aí. Ele não tinha a técnica da escrita, mas tinha a escrita na cabeça e era capaz de escrever os textos. Eu gostava também que me falassem um pouco sobre isso. É preciso ser um escritor para escrever para o carnaval, ou quem escreve para o carnaval tem que senti-lo, tem que perceber o que sentem os atores que estão no palco, tem que perceber o universo que o carnaval envolve para poder estar ligado àquilo e a escrita sair de uma forma mais autêntica. Não é um texto que qualquer escritor de qualquer parte do mundo poderia escrever. E os senhores que aqui estão, que escrevem, gostava de introduzir agora esta questão da escrita. Qualquer um pode escrever para o carnaval ou, efetivamente, há uma cultura na nossa ilha que permite que alguns, efetivamente, escrevam. Uns muito, outros muito bem, outros... Pronto,
há espaço para todos, mas é preciso ser da terceira, é preciso viver o Carnaval, ou se pode ir à internet buscar uns textos, fazer umas colagens, e isso também é Carnaval? Eu deixava para quem escreve, Não, mas eu gostaria ia só de dizer dizer uma pequena coisinha. É o seguinte, é que há pessoas que escrevem, aqui o Sr. El Costa, tal, e o Sr. Jorge, figuras incontornáveis da nossa ilha, só que para escrever assuntos é preciso conhecer as personagens, é preciso conhecer a realidade da nossa ilha. Não é uma pessoa qualquer que vem de fora, muito bom escritor que seja, que chegue cá, se não tiver conhecimento do nosso real, do nosso Carnaval, não vai ter uma escrita tão boa, sendo ele um grande escritor, como as pessoas que amam, que sentem e que conhecem. Portanto, a partir daqui, penso que era mais Hélio e Sr. Jorge as pessoas. Não é isso, eu concordo contigo, mas também quero adiantar que atrevo-me a dizer que qualquer pessoa pode escrever enredos para o Carnaval, como qualquer pessoa pode fazer seja o que for, conforme sabe e pode. Agora, no meu íntimo é assim, a pessoa para escrever um enredo, o Jorge é um grande ilustre autor que está aqui ao meu lado e creio que ele concorda comigo, a pessoa se calhar tem que ser, tem que ser embalado, tem que começar no colo da sua mãe a verdaças, tem que começar a participar em bailinhos, tem que começar a estar em palco e os aplausos, pôr os pelos em pé e tem que acabar o Carnaval com um grupo aos abraços e alarmes a correrem. Pronto. Depois disso, a pessoa, claro, é aquilo que a gente chamamos dom, se calhar, olha, eu posso dizer que, há pouco eu estava aqui a dizer, o Sr. Jorge, pronto, foi sem saber, nem eu sabia mesmo, mas foi um dos pilares que me levou a escrever o que tenho feito. Um empurrão. Um empurrão, porque eu antes de escrever, eu nunca nem sonhava a escrever, e fui falar com o Sr. Jorge. Estava ele a ensinar a balança de espada em São Brás, só podia escrever um assunto. E ele disse-me agora mas que pensaste nas ideias, não sei o quê, mas estava... Pronto. E a partir daí, tínhamos já um assunto já feito, e eu arrisquei, e pensei bem, e começou daí. Resumindo, se o Jorge me escreve um assunto nesse dia, se calhar hoje, eu nunca tinha escrito. Claro. Qualquer pessoa pode escrever assim. Agora é assim, que há uma essência que tem que estar dentro da pessoa, sem dúvida nenhuma. Quanto ao Rui disse, e muito bem, o conhecer o personagem, isso ajuda imenso a quem escreve. Eu estou a escrever um enredo para o Rui e olho para o ecrã do computador e eu estou a ouvir e a ver o Rui em cena, porque já ouvi. Claro. Estou a ver os gestos dele, a maneira dele, e isso ajuda muito a quem faz a letra. Está bem? Pronto. É claro. Quanto a qualquer um poder escrever, podem. Como também se pode ir à net, buscar umas anedotas e fazer um assunto. Se calhar se chamam a gente, os que são como eu, os velhos do Restelo, mas olha, com muita honra que eu sou. E Claro. sou com o velhote do Restelo, com muita honra. Eu podia concluir, portanto, esta questão. O primeiro assunto que eu escrevi foi em 1977. Também foi assim. Portanto, íamos para falar com um determinado autor de assuntos de dança, pedimos para ele, demos-lhe, portanto, as diretrizes do tema e ele, portanto, não escreveu. Disse que fazia, sim senhor, mas depois acabou por não escrever. E há uma pessoa que, entretanto, já faleceu, diz-me assim, mas tu não tens essa ideia do que é que querias, porquê é que não escreves? E eu pus-me a escrever e saí. Depois, isto em 77, em 1979 escrevi A Dança do Castelo e hoje tenho um bocadinho de vergonha daquilo que lá está, porque não tinha conhecimento de como é que os versos se compunham, como é que se fazia. A evolução. Quando acabei, exatamente, a evolução, quando acabámos de atuar na freguesia dos Biscoitos, há um senhor que também já faleceu, um senhor de idade, não me esquece mais isto. A gente vem saindo e o senhor chegou ao pé de mim, ele era dos Biscoitos, eu sou das Quatro Ribeiras, ele conhecia-me perfeitamente, era um rapaz, estava na tropa, e ele disse, muitos parabéns ao meu amigo, está aqui um belo trabalho, mas falta-lhe qualquer coisa. E eu digo, o que é? E ele disse, é a métrica. O meu amigo não tem métrica. E eu sabia lá o que era a métrica, não sabia.
depois, portanto, com os tempos e também com o convívio de pessoas que sabiam, eu fui depois aprendendo. Queria arrematar esta questão saudando daqui vivamente o nosso amigo João Mendonça, que não pode estar presente por razões técnicas, ou melhor, não podemos transmitir alguns certos por razões técnicas, e ele por motivos de pandemia, portanto, mas queria dirigir-me a ele e ao mesmo tempo terminar aqui com esta ideia. Se ele se lembra, e agora daqui, João, um grande abraço, perguntar-te se ainda estás lembrado de uma ideia que lançaste aqui há uns tempos atrás, de que seria bom criar um grupo de pessoas, ou melhor, fazer uma comissão, juntar 4 ou 5 pessoas, não sei quantas, para analisarem textos, grupos, roupa, música, e só depois disso é que decidir quais seriam os grupos a entrar no nosso Carnaval, isto para, portanto, exigir o maior cuidado e, portanto, uma qualidade a todos os níveis. Portanto, como não me podes dar a resposta, eu queria te perguntar se ainda mantens a ideia, mas vou, portanto, pedir aqui aos nossos convidados que digam se isto seria, portanto, viável no nosso Carnaval. Bem, eu vou ser muito direto e muito sincero, que é aquilo que eu penso. Eu penso que toda a gente tem direito ao Carnaval. Toda a gente tem direito a sair, a fazer como entender e puder, porque muitas das vezes, se nós começarmos com essa exigência, o que é que vai acontecer? Os grupos que estão a começar vão ficar pelo caminho. E isto porque eu já comecei a sair já com 37, já tenho quase 40 anos de bailinhos, e eu sei que os primeiros bailes nunca são... A gente vai, ao longo dos tempos, é que vamos melhorando. Não podemos ir por esse caminho, na minha opinião. Muito singela opinião, não podemos ir por aí. Era bom que toda a gente melhorasse, mas não temos o direito de exigir que ninguém melhore, que ninguém faça isso, porque nem todos têm as mesmas capacidades. Enquanto uns têm capacidade de escrever, de tocar, de representar, há outros grupos que não o têm. E isto seria uma tragédia para o Carnaval. O Carnaval é do povo e, portanto, é o povo que o tem que fazer. E o público tem que aceitar o que é menos bom e o que é bom. E a partir daí, sim. Agora, toda a gente pode melhorar e deve melhorar, sim senhor, com o tempo. No meu grupo, nós temos melhorado ao longo dos anos, em todos os aspectos, mas está sempre a precisar de alguma coisa. Não seria justo alguém ficar excluído, não fazer Carnaval, não representar no Carnaval, por mais esta ou aquela qualidade. Era bom que toda a gente tivesse qualidade, mas também é bom que a gente entender que o Carnaval é de povo. Temos que aceitar tudo. Os nossos erros, os nossos fracassos, a nossa forma de representar, de tocar e cantar. Portanto, eu penso que é... É como se cada grupo tivesse direito ao seu percurso de evolução. Exatamente, Claro, tem que ser assim, Claro, senão... claro, eu também acho que sim. O Hélio também acha Não, isso. eu acho que sim. Para o meu amigo João Mendonça, vai o meu abraço daqui e já agora, se permitem, os meus parabéns e por tudo o que ele tem feito em prol do nosso Carnaval, e porque João é um exímio autor, o nosso Carnaval precisa muito dele. Autor e ator. Exatamente, autor e ator. Eu respeito imenso as ideias de João. Agora, neste aspecto, vou dizer o que sinto. Também acho que o Carnaval é de todos. Eu cheguei em bailinhos, quando o meu amigo João ia, e eu confesso, pronto, o João sempre fez bailes bons, pronto. E eu fiz bailes mais ou menos, outros fraquinhos, e lembro-me bem de chegar a algum salão, porque existe aí o baile de João Mendonça, e a gente dizia, então a gente salta à frente, porque atrás deles não fazemos nada, Claro. mas à frente íamos ou atrás, a gente queríamos sair, Claro. queríamos nos divertir, e quem via a gente gostava, não gostava, até às vezes João gostavam mais, ou outro, pronto, mas resumindo, eu acho que o Carnaval é de todos. Claro. E porque também se for tudo bom, se calhar vão começar a pôr exatamente. feitos ou bom, porque pode todos terem o mesmo nível. Eu gostaria só de dizer uma coisa ao João Mendonça, enviar-lhe um abraço. Eu já tive o privilégio de sair com o João. Eu saí 2 anos na Vila Nova, foi o autor e ator. Foi 2 bailes fabulosos que saí comigo.
que é um grande elemento do Carnaval, uma peça fundamental no Carnaval da Ilha Terceira. Tem métrica, o João tem métrica a escrever, tem uma pessoa que dá tudo o que tem, mas não pode estar de acordo agora com essa situação, porque acho que não tem assim... Ele naturalmente deve-se lembrar, já foi há algum tempo, não é? Deve-se lembrar, e se calhar até agora não concorda com esta ideia, claro. não é? Portanto... De qualquer modo, o Sr. João Mendonça, se nos estiver a ouvir, pode sempre participar no programa, mandando os seus comentários ou colocando as suas questões, porque nós temos também a oportunidade de o ouvir por esta via. Eu, de qualquer modo, voltava a esta questão da escrita, que gostava de perceber um pouco melhor, e para as pessoas, eu até já conversei com algumas pessoas sobre este assunto, mas deixava para aqueles que nos estão a ouvir, pedia-vos que explicassem um pouco este processo de escrita. Eu sei que há pessoas que recebem os grupos já trazem o elenco mais ou menos montado, dão sugestões, têm já algumas ideias que partilham com quem escreve. Há outros que preferem apresentar a proposta, ouvir o grupo e depois poder fazer algum ajuste de acordo com o grupo. Vocês escrevem todos da mesma maneira, ou como é que é? Eu acho este processo de interação entre quem escreve e quem representa uma coisa maravilhosa no teatro. Uma coisa muito espontânea. Eu gostava de perceber como é que vocês organizam. Eu estava aqui a rir, porque nós chegamos à casa do El todos os anos vamos lá 3, 4 vezes. E muitas das vezes nós falamos, chegamos lá às 8, 9 da noite, saímos lá à meia-noite, 1 da manhã. Sim. E às vezes falamos de tudo e mais alguma coisa, recordamos o Carnaval e temos que ir à segunda e terceira vez para atinarmos com alguma ideia. Sim. Mas eu sou o melhor do que ninguém. Sabe, mas no vosso caso levam um conjunto às vezes nós de levamos uma ideias ideia, só que chegamos lá e o El diz assim, isto dá uma primeira parte, isto dá um ato. E os outros atos? E os outros 4? Porque eu gosto os outros 3. Os meus bailinhos leva sempre só 4. Penso que a maioria, mas sempre 4. Isto porquê? Porque vai cortar um bocadinho no alongamento dos bailes. E é fundamental hoje em dia que a gente tenha, não vou fugir um bocadinho ao tema, é fundamental que os nossos bailinhos tenham um certo tempo, um certo limite. Não sejam bailes muito prolongados, porque chega uma certa hora da manhã, é cansativo. Mas muitas vezes vamos ter com o El e levamos alguma ideia, ele diz, Rui, essa não dá. Depois trocamos ideias e ali, às vezes nasce uma ideia, vais para casa e pensa nisso. Telefone ao El, pensei nisso. Olha, já é uma ajuda, ou às vezes escrevo umas coisas e mando para ele, olha, está bom, mas ainda não é o suficiente. E depois, a maioria das vezes, a ideia parte dele e é ele que escreve e que nos dá tudo. Então, vou já passar a palavra ao Sr. Hélio, mas então vocês dividem em 4 cenas, digamos assim? Sim, 4 cenas e pensam que completam a história naquelas 4 cenas. E apresentam as ideias, às vezes para a primeira e depois vão completando para as outras, com os desafios que o Sr. Hélio vai mandando. Porque nós pensamos num assunto, mas pensamos que aquilo vai dar, é engraçado. Mas é engraçado só por uma cena. Ele depois tem que fazer uma conjugação, fazer o princípio, o meio e o fim. Claro. E nessas 4 cenas. E ele melhor do que ninguém. Por isso a tal essência de quem escreve, quem vive cá, quem vive o Carnaval, para poder escrever e para poder transmitir a sua ideia. Portanto, Sr. Hélio. Aquilo é assim, pronto, é tal como o Rui acabou de dizer, e muitíssimo bem. O Rui já vai à minha casa há uns anos, mas o Rui ainda é das pessoas, vamos lá, digamos assim, mais convencidas que vai à minha casa, porque qualquer ideia que eu diga, ele diz, grande ideia, é essa mesmo. Eu já à frente vê-se que não dá. Pá, e se fosse isto, é isso mesmo, grande ideia. E a gente, pronto. Ele nunca leva a casa de nenhuma. Mas como é que isto funciona? É assim, na minha casa, e creio que nos outros deve ser mais ou menos igual, é assim. Eu costumo dizer que hoje o mais difícil para escrever um enredo é o tema. Escrever sobre quê? Porque costumo dizer que já se escreveu sobre tudo. E também costumo dizer, falando dos meus, na minha escrita, que eu já não faço assuntos fortes, como se costuma dizer. Não, é bons personagens. Mas, Sr. Hélio, deixe-me só reforçar essa ideia para dizer que o senhor já escreveu 1305 enredos, ou assuntos. Como é que o senhor consegue ainda manter essa originalidade? Ou como é que se consegue? Eu não consigo, desculpe. Aí que está. Aí é que entram as ideias do grupo. Porque eu nunca teria ideias só minhas para 1305 assuntos. De maneira nenhuma.
Por isso eu peço a eles que deem ideias. A gente converse lá 3, 4 horas, como o Rui acabou de dizer, a ver se nós, esta ideia talvez desse. Começamos a debruçar sobre essa ideia, acabamos por ver que dá uma cena e precisamos de 4 ou menos. Não dá. Às vezes juntam-se 2 ideias e que acaba por dar. É assim, disse e repito, falo dos meus enredos. Eu não escrevi enredos fortes. Eu tenho a sorte de ter bons personagens a representar as minhas letras. É isso. Porque já escrevi sobre tudo. Eu não sei mais o que é que quis escrever. Já se enterrou mortos, já veio santos à terra, já veio morto para cima, já se fez de tudo. Já se falou sobre tudo. É engraçado. Então é assim, bons personagens. E para completar da minha parte, é assim, quando um grupo me liga, vamos lá, tal dia, disse os que venham, mas vejam se me trazem alguma ideia. Tragam algumas ideias, eu não tenho. Alguns chegam lá. E uma garrafa de abelhinha, eles levam. Às vezes ajuda e às vezes piora. Depende, às vezes piora. Depende. Eu até já estive lá, eu até já tive um grupo que não digo quem é. Que a gente não sabe. Nem sabe quem é. Foram um dia buscar o assunto que buscar o assunto e acabaram todos a fazer um presépio, um de menino Jesus, um de Nossa Senhora, um de São José. Isso vem se calhar. Relaciona-se com a tal abelhinha, não sei, pronto. Resumindo, é muito preciso que os grupos também pensam. Há aquele grupo que diz assim, para mim, qualquer coisa serve, acho que é o assunto. Eu confesso que não me sinto bem, esse é que porque esse grupo, à partida, já não tem gosto naquilo que vai fazer. Claro. Querem sair de qualquer maneira. E têm esse direito. Há pouco falávamos aqui, e eu vou tocar o assunto antes da Sra. Emília. Eu não tenho mais empenho a escrever para o grupo A, B ou C. Eu escrevo para todos com o mesmo empenho, o mesmo gosto. Agora, sei de antemão, mais ou menos, quais é que se vão safar. Quais é que vão dar vida à letra que eu estou a escrever. Mas o senhor nunca se surpreendeu, ou seja, nunca fez um baile e pensou assim, isto, e depois de repente aquilo ganha ali uma vida e surpreender-se, olha, este grupo afinal... De várias maneiras, comigo próprio, quando começo a escrever, a gente aponta para as 4 cenas, para não ser longo. Sim. 4 cenas darem um baile meia hora, mas também confesso que às vezes, eu não me sinto bem dizer na 4ª cena fim e sentir que fui que não devia ter sido. Não, que a narrativa pedia mais uma cena. Mais uma cena e mais uma cena. Mas aponta-se para as 4 cenas, pronto. Agora é assim, pronto. Tenta-se construir uma história com princípio, meio e fim. Como eles querem, e todos nós queremos, quando se fala em bailinhos ou dança de pandeiro, quanto mais código, melhor, mas o melhor disto tudo são as ideias, os temas, não se sabe o que está a fazer. O Hélio, portanto, é uma pessoa que é conhecido e o que o caracteriza é a sua humildade e a sua descrição em tudo aquilo que ele faz. E ele está a ser bastante sincero e bastante humilde. Mas na questão de, portanto, de direcionar um assunto, quando a gente conhece os personagens, é muito mais fácil. Portanto, estás a escrever para o Rui, já sabes o que é que o Rui vai dizer, o que é que o Rui é capaz de dar a volta ao que tu vais fazer. Bailinhos eu escrevo poucos, sou mais vocacionado para as danças de dia, mas muitas vezes, quando me pedem, eu faço a divisão de 4 ou 5 cenas, uma dança de dia sempre vai até às 5 cenas, embora curtas também para não ultrapassar os 45 minutos com tudo, não é? Eu faço um pequeno resumo, primeira cena vai tratar isto, a segunda, etc. Mas às vezes, quando a gente está a escrever, aquilo toma outro rumo. E também, muitas vezes, quando começo a ler, vou cortando algumas coisas que acabam por preencher. É uma tática, E uma das coisas que mais me impressiona na escrita dos bailinhos é como é que vocês, de alguma forma, criam as personagens de acordo com o grupo que têm, ou seja, se são 2 homens e 2 mulheres, as personagens andam à volta daquilo. Ou seja, como é que vocês conseguem pegar naquilo e encaixar? Ou seja, o processo seria
no teatro convencional o processo seria o contrário, ou seja, alguém escrevia o texto e depois arranjam-se os atores para representar aquilo. Isto é a subversão desse processo, aqui é o contrário. Há um grupo de atores e é preciso criar um texto que acolha todo aquele grupo. Às vezes, portanto, há grupos que chegam ao pé da gente, pedem para a gente fazer o texto, grupos que são criados pela primeira vez. E eles ainda não sabem com o que é que vão contar. Podem dizer, olha, nós temos 3 mulheres e 2 homens que vão representar. E a gente escreve isso, às vezes, portanto, um mais novo vai fazer de pai e outro mais velho que vai fazer de filho, pela simples razão de que um tem mais possibilidade de encarnar o personagem do que o outro. Não é? Sim. De maneira que às vezes isto também, portanto, altera-se. Quando são grupos criados pela primeira vez. Não é? Connosco é fácil porque o Soel conhece-nos bem. Claro, já andaram a fazer Domingos Jesus. Exatamente, já fomos Eu fui só fotógrafo. E vocês têm, permitam-me aqui dizer, têm um grupo estacional. Tem o Rui e tem a Nélia. Tem a Nélia, tem a Vera, tem o Paulo Jorge Maciel. Somos 5 pessoas, todas elas representam bastante bem. Mas acima de tudo o que é fundamental é que já houve papéis em que um ano vá para ele, para o Paulo ou para a Nélia e eles levam, não os melhores papéis, mas levam se calhar outras coisas do que eu não levo. Precisa haver respeito. Sim, o ano passado se calhar falei mais do que tu, mas este ano é fundamental que tu faças este papel. E o El neste aspecto é formidável e nós também compreendemos que tem que ser assim. Por isso andamos há muitos anos a trabalhar juntos, já nos conhecemos e as coisas facilitam bastante bem. Só que há uma coisa aqui que eu gostava de reforçar em relação à escrita, que é, muitas das vezes, há quem altere aquilo que os autores, neste caso, escreveram, que é chegar lá, sem pedirem autorização, mudam aquilo completamente, quando chega ao dia já não é bem aquilo que os autores escreveram. O nosso grupo tem sempre o cuidado de falar com o Soel, raramente alteramos, se altera alguma coisa eu digo a ele ao Soel, olha, eu meti aqui uma quadra, se eu não levar a mal, eu digo ao Rui, tudo bem, mas respeitamos na íntegra aquilo que o Soel faz. Muito bem, e assim é que deve ser. Porque senão não tinha lógica nenhuma ele fazer uma coisa e depois nós alterarmos completamente a ideia dele. Há um caso verídico de um determinado grupo que foi falar com um autor para escrever o tema e esse autor escreveu o tema para eles. O grupo recebeu o assunto, foi para os ensaios e foi alterando, e foi alterando, e foi alterando, e foi alterando. No dia que foram atuar à freguesia do autor, disseram que o assunto era da autoria de fulano. E o autor começou a ver que afinal aquilo não era já nada daquilo que ele tinha feito. Quando foi no fim, o baile ainda estava em cima do palco, ele levantou-se da plateia e disse, meus senhores, eles anunciaram que este assunto eu a que tinha feito, mas a mentira. Portanto, eles deram a volta a isto tudo de maneira que a maioria do que está ali não foi eu que fiz. Claro. Okay, isto é uma pessoa com... Exatamente, no seu lugar. Isto é muito que se diga. Porque assim, como a senhora disse a Emília há bocadinho, há aquele grupo que o ano passado teve 8 pessoas a representar. Depois cria-se uma dificuldade, se há uma ideia para o assunto, que no máximo se podem ter 6 pessoas, mas querem meter 8, para não ter que excluir ninguém. Isso às vezes é um desastre. Sim, senhor. Porque assassina-se muito em rede por causa de satisfazer o amigo ou a amiga que foi apresentar o ano passado, para não ir este ano, é um problema, e o texto mal dá para 6, tem que se ficar para outro. Isso só prejudica o grupo. E eu, há muitos anos, e logo que comecei a escrever, eu tenho uma prova disso e uma testemunha aqui presente. Escrevi um assunto, que o Rui sei, que foi o dos Santos Populares. Eu ia falar nisso. Onde o tal assunto, mesmo no fim, havia quatro personagens que entravam no fim, que levavam um andor, o Rui e a Carla Santo, pobres coteados, tiveram que pegar o Rui às costas, mas os tais 4 personagens só diziam ali 2 ou 3 deixas, porque estava mesmo no fim do assunto. E o que vinha de trás vinha com muita graça, eles falassem ali muito, ia quebrar o ritmo da graça. Claro. E então, o Rui chegou à minha casa, ia para a base, morava lá em cima ainda, só ela é homem.
faz mais letra para esses 4 sujeitos que eles não querem ir o bailinho só para dizer isso. E disse, olha, eu posso fazer mais letra, mas isso vai dar cabo de fim desse bar. Não, faz-me isso, dá-me aquilo, faz-me isso, porque nós temos juízo, Eu fiz, agora nas imagens o que foi, o Rui levou, e acabaram por recuar e levar o que tinha feito, porque estragavam o fim do ano. Depois entre nós compreendemos que de facto aquilo não tinha lógica. E eu, por causa de ajudar um amigo, por causa dele dizer mais alguma coisa, íamos assassinando o assunto, que foi espetacular. E então é preferível a pessoa vai com o que tem ou então não vai. E há que ser sincero com estas pessoas e dizer, pá, não vale a pena alterar. Ainda quando se tem a sorte, no caso do Hélio, que escreve mais do que eu, mas quando se tem a sorte da gente encontrar um grupo que compreende e que aceita as nossas sugestões para bem deles e para bem do tema que a gente escreveu, é muito bom. Mas quando a gente enfrenta alguém que não aceita a nossa sugestão e quer mesmo aquilo, às vezes é complicado. Mas, Jorge, se me dás licença, eu gostava de lançar esta questão. O Carnaval é revestido de uma grande generosidade, ninguém tem dúvidas disso. Mas há assim uns egozinhos insuflados por aí, às vezes nos grupos, que também estragam ali um bocadinho as coisas, ou isso é uma imaginação minha? Ou seja, há gente que de repente acha que olha, eu posso dizer uma coisa que é o seguinte, Aurília, ninguém é melhor que ninguém. Cada um representa o que sabe representar, faz o que tem a fazer. Agora, ninguém pode estar acima de tudo e de todos, porque cai, o ego pode cair. Claro. Há rivalidade, assim, se houver uma rivalidade saudável. Uma rivalidade que somos os melhores que temos. Se não houver humildade, nada sai bem. Claro. Nós não podemos ser arrogantes, não podemos pensar que somos os maiores de todos, nós temos que ser aquilo que somos. Porque quem pensa que é mais do que aquilo que é, a coisa não dá. Às vezes cai, às vezes cai. Portanto, há que ser humilde. E isso traspassa para o público. As pessoas que estão na plateia percebem-se. Percebem-se logo. E isto não vale a pena. Isto não vale a pena. Eu estava só a dizer que uma vez eu falei em público, e o Jorge das Quatro Rabeiras, o respeito que nós temos que ter com o público. Eu lembro-me aqui há uns anos que as Quatro Rabeiras, pouca gente, a freguesia pequenina, e um salão grande. Salão muito grande, e a gente, eu parei em casa a falar com a minha mãe e diz, vocês vão até as Quatro Rabeiras, nós vamos lá dançar. Chegamos lá, tinha meia dúzia de pessoas. Os telefones, o Rui não tinha quase ninguém. E disse, não, espera até eu cheguei. Quando chegamos lá, as pessoas deram os foguetes, o salão estava mais de meio. Fomos aplaudidos como nunca, as pessoas agradeceram imenso. Isto para dizer o quê? Aquelas pessoas mantiveram-se ali, querem que nós, esperam pelos grupos ir lá, e nós temos que ser humildes para que eles nos recebessem bem. Nós não passamos por cima e não fomos à frente. Não fomos para dançar por um salão que estivesse cheio, mas sim para aquelas pessoas que têm o mesmo direito que nós. Claro. Dizer também só mais chega, que é, eu quando começo, os nossos bailinhos quando começam sempre no Conselho da Praia, e só vou para o Conselho de Angra quando faço o Conselho da Praia todo. Às vezes pode ficar um ou dois salões atrás, mas na lógica é esta, sempre. Conselho da Praia primeiro, sábado e domingo, na segunda e terça vamos para o outro lado. E fazemos tudo aí. Não saltamos daqui para a Serreta, não vamos daqui ao Teatro Angrense e depois voltamos para a Gualva. Cada um faz como entender. Eu apenas estou a dizer aquilo que o nosso grupo faz. Isso é um método muito bom. E dizer que nós fazemos 24, 25 bailes por Carnaval, porque só esperamos por uma dança que está a acabar e uma à espera. O ano passado aconteceu, não sei se estou-me a alongar muito, o ano passado aconteceu uma coisa muito, muito interessante que foi. A RTP estava a gravar na Vila Nova, nós saímos de São Brás, ou não sei agora das Lajes, não sei o quê, vamos até a Vila Nova ver, a RTP está lá, a ver se a gente... Chegamos lá, tinha 3 bailes, um para começar e 2 à espera. Eu disse, não, a gente não vai esperar aqui, vamos perder aqui 3, 4 horas. Saltamos, fomos fazer a Guava, 4 Rabeiras, biscoitos, e quando voltamos para trás, o último grupo que estava lá, ainda estava lá, quando na altura que eu passei lá. Quer dizer com isso, que o nosso bailinho pequenino, fizemos mais 3 grupos, mais 3 salões, em vez de estar ali à espera. Okay. Portanto, isto é o meu grupo a funcionar. E é uma coisa que eu digo e estou a repetir, que é o respeito que nós temos que ter
uns pelos outros. Cada um faz como quer, como deve ser. Cada um pensa à sua maneira. Eu parece-me que a diferença está aí. No perceber o valor que tem, mas ter a humildade de respeitar todos os outros que estão acima ou abaixo. Porque, de facto, não pode ser tudo bom. Não. Nem há tudo mau. E, curiosamente, as pessoas que saem em bailes menos bons pensam que estão a fazer bem. Eu estava um dia a apresentar danças num salão e foi lá um baile. Que me perdoem, não digo quem era, de onde era, mas era nada. E havia lá um rapaz que eu conhecia e eu, pronto, foi ao pé dele, mas não lhe dei parabéns, eu não ia estar, portanto, a ser cínico e a resposta dele foi o que se pôde fazer. Foi o que se pôde fazer. Ele estava convencido que estava a fazer bem. Ora, pronto, tem o seu direito e a gente tem que os respeitar. Temos é que ter a humildade e a descrição de vermos isto. Respeitá-los também. Todos eles também têm direito a divertirem-se. E o respeito pelo público. E apoiá-los, dar-los apoio. Essa juventude que está a começar, a gente tem que apoiar, incentivar. Eu falo sempre no meu grupo para não falar dos outros. Eu penso que é preferível estar a falar no meu. E há bocadinho, quando tocou numa coisa que era, na abertura deste programa, a gente sempre levou jovens com 10, 11 anos que estavam a começar a aprender o primeiro ano. Eles iam. Às vezes nem toda a gente toca bem, mas tem vício e gostam do Carnaval. E o que é que acontece? Se este ano não está tão aperfeiçoado, se ele ficar em casa e não sair, é com o ritmo, é com o andamento que se faz um bom violão, se faz um bom instrumental, uma boa pessoa a representar. Eu agora queria só fazer aqui uma parte, quando o Rui diz que nem toda a gente toca bem. O pai do Rui e o irmão, o Francisco Alberto é um grande violão, e o pai do Rui é um excelente executor de violino, que Deus o tenha. Saiu em 2 danças que eu fiz. E é excelente, é bem digno de ser mencionado nesta conversa que estamos a ter. E há muitos violinos ainda hoje na nossa ilha que saíram das mãos dele. Eu gostava mesmo de introduzir essa questão da música. A nossa ilha deve ser talvez a parte do mundo que tem maior número de músicos por metro quadrado, é uma coisa impressionante. Por exemplo, eu trabalho numa escola que integra o Conservatório Regional e sempre tivemos esta percepção de que temos muitos alunos de muitas freguesias que vão para o Conservatório, estão ligados a filarmónicas e estão ligados aos bailinhos e eles vão para aperfeiçoar, porque querem aprender mais. Por outro lado, temos muitas freguesias com escolas de música e escolas de violas e escolas de bandolim, cavaquinhos. O Carnaval é que mantém isto. Exato. O Carnaval é que mantém isto. O que é que achas? Sem dúvida. Há 50 anos atrás, 55 anos, eu fui aprender música, a tocar numa filarmónica, porque gostava de cinema e os músicos viam cinema de graça. Então eu fui aprender música, mas para ver cinema de graça. Hoje, essa juventude vai aprender música para ir a tocar em bailinhos e em danças. E como a senhora diz, não deve haver talvez muitos lugares do mundo com tantos músicos por metro quadrado como a nossa ilha. Mas isso foi desde que se implantou escolas das casas de povo, as escolas de música, pronto, e isso, a juventude aderiu a isso, porque eu sou de tempo, e vocês também são, com a dança de pandeiro, por exemplo, também era tudo que havia regras. Eram 6 pares, os músicos eram no máximo 6 para um lado, que era 2 violões, um violino, umas estrela, uns ferrinhos e pouco mais do que isso. A gente tem os trabalhos como o de Rui, com 3 ou 4 aulas, com 30 pessoas, toda a gente, mas toca música. Exato. Isso é... Havia, portanto, um senhor de Vila Nova, o Tipedro, que ele fazia um apito artesanal.
Folheta. De folheta. Ele dobrava, era redondo, ele dobrava aquilo, fazia um furinho, tinha uma melodia lindíssima. Ele foi tocar também em 2 bailinhos que eu saí nas 4 Ribeiras, que só levávamos uma viola, um violão e o talapito. Olha, a carência de músicos era tanta, era tal, que eu cheguei a ver um bailinho aqui das Lajes, que eles levavam umas molas num gravador às costas, não tinham músicos. Isto é verídico, não é anedota. E também cheguei a ver um bailinho, um talapito feito em chapa e com uma gatinha de boca e umas sorrisos. Essa é a evolução do Carnaval. Exato. Aí é que começa o Carnaval, aí é que é uma evolução do... Ou seja, aquilo que me estão a dizer é que o Carnaval não está em risco porque neste momento ele tem muito mais força, está muito mais implementado, tem muito mais raízes do que tinha há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás. Sim, sem dúvida. Está. O Carnaval hoje é chitões. E a senhora é uma testemunha disso. As pessoas vêm num bailinho uma enfermeira, um engenheiro, um doutor até, um padre, mesmo padre. Sim. Há 50 anos atrás, o Carnaval era uma festinha de povo do monte. Exato. Que via uma enfermeira ou uma médica no bailinho. Claro. E a abertura da cidade. Só que isso levou a primeiro. A abertura das cidades a receber os bailinhos. Eu também lembro-me de ser miúda e eu morei sempre em Angra e nós não tínhamos bailinhos em Angra. Eu tinha que vir para uma freguesia rural com a minha família para assistir. Já não sabe o porquê? Sabe porquê? Porquê é que não havia danças em Angra? Havia em Angra lugares para receber danças. Que era no Rádio Clube de Angra. O Rádio Clube de Angra recebia. E eu ia em danças e nós, no tempo todo, levávamos chapéus. Então, quando se começou a dar a volta à ilha, porque isto começava a pé aqui em volta, íamos nessas carrinhas dos padeiros hoje, e quando chegámos ao alto da ladeira de São Francisco, para passar para o lado de São Mateus para lá, a gente sabia que iria haver ali no Alto das Covas 3, 4 homens, a ver se via alguma dança a um carro, eles barravam a estrada para irem dançar ao Rádio Clube de Angra. Iam dançar. E os bailinhos e as danças, ninguém queria ir lá dançar. Não é que as pessoas que estivessem lá não fossem dignas de o levar. A questão é que a maior parte das pessoas era malta nova, que estavam no seu baile, tinham as suas músicas, queriam dançar, não queriam ver a gente a dançar. Então ia dançar um baile, começava a subir, barulho, desculpe, por isso ninguém dançava em Angra. A gente também assim, no alto da ladeira de São Francisco, tirávamos os chapéus da cabeça, baixávamos nos bancos para passar altas covas. Para ninguém perceber que era um baile. Eu lembro-me uma vez que fomos com um bailinho dentro do pavilhão do Campo de Jogos de Angra, tinha lá um pavilhão e pediram-nos para ir lá dançar e nós fomos, convidaram o nosso bailinho e nós fomos. E quando chegámos lá estavam a dançar música para os jovens e quando nós entramos, que mandaram parar a música, aquilo foi um pão de demónio, foi-se bicho, porque as pessoas não estavam preparadas para tal. Depois até correu bem, o bailinho era bonzinho e as coisas correram bem, fomos muito aplaudidos. Mas ao princípio estávamos a ver que íamos embora. Isto para dizer que as pessoas de Angra não iam muito em bailes. Não entendiam essa cultura, é isso que estão a dizer? Eu penso que o Carnaval começa no Ramo Grande. Começa na Vila Nova, temos Chico Rocco, Vila Nova, Lajes, Fontinhas, Jagualva. Estamos a falar de que anos? Estamos a falar à volta 1915, 20, o Chico Rocco nasceu em 1870, qualquer coisa, depois anos 1900 para aí. E então aí é que começou a crescer, foi porque Angra não tinha, hoje sai médicos, sai, como ele disse muito bem, sai médico, sai enfermeiro, porque entenderam e pensaram bem que o Carnaval é do povo. O povo não é só o pobre do mundo, porque hoje já não há monte nem há interior, porque já está tudo globalizado. Agora eles entenderam que de facto é um fenómeno da Ilha Terceira. Eu creio que o Dr. Geraldo Pestão foi um grande impulsionador para abrir os olhos ao povo de Angra. Foi um grande investigador. Com a investigação que ele fez sobre o Carnaval, e as publicações, os livros que escreveu. Onde começou a chamar ao nacional Teatro Popular. Exatamente. E aí, e depois também só o tempo que fui dançar ao Teatro Angrense e adorávamos. Adorávamos. E éramos bem recebidos. É muito bom. Porque, é claro, que o Teatro Angrense, eu tenho que dizer isto, o Teatro Angrense e o Auditório do Ramo Grande, quer queiramos, quer não, tem um público selecionado.
pessoas que pagam bem para ir para ali os 4 dias ver danças, é porque gostam, não é? E a atenção e o aplauso é sempre diferente, na minha opinião. Sim, Mas não... Ou seja, é como se fosse um público selecionado não pela sua condição social ou nada disso como era Não, antigamente, pelo gosto. mas porque sabem apreciar, Sabem e apreciar. gostam de apreciar. Vão lá porque querem ver qualidade nos bailinhos, querem... Será Já isso? viram, agora desculpe fugir um pouco ao tema, diga, estou-me a lembrar agora, já viram a importância, a profundeza, a grandeza do nosso carnaval? De vez em quando a ilha recebe artistas que vêm do continente, artistas vários. Eu não me lembro de ver ninguém a passar uma noite à porta de um teatro para comprar um ingresso para ver esse artista. Claro. Mas para ver bailins, já vi gente ficar 2 noites à porta de um teatro, acampados à porta para pagar um ingresso para ver danças de carnaval. Exato. Portanto, o nosso carnaval Sim, é tem um isto. poder Eu grande. conheço um padre que já faleceu, tu conhecias, era um padre João de Brito, que acho que esteve aqui nas Lajes. Aquele senhor começou por trazer um casal consigo para vir de Lisboa, do continente, para cá ver o nosso carnaval para o auditório. Tinha cá pessoas que compravam os bilhetes para ele e depois acabou com 4 ou 5 casais, quer dizer, vinha assim 10, 12 Vinham. pessoas atrás Todos os anos dele vêm, todos para os anos verem vêm muita gente aqui. o nosso carnaval. Agora, só para finalizarmos, há uma questão que eu gostava de vos colocar e de colocar aqui para nós conversarmos, que é, já percebemos que em termos de número e de quantidade de participantes que o Carnaval está enraizado, e já percebemos também que a evolução é contínua desde antes e, portanto, há espaço para todos, também compreendemos isso muito bem. O que eu gostava agora de colocar sobre a mesa é para onde é que o Carnaval não pode resvalar, ou seja, existe um código quase de trabalho associado ao Carnaval, ou seja, não há regras escritas, mas há um conjunto de regras informais que fazem com que o Carnaval não descarrilhe, digamos assim. Claro. Eu gostava de perceber a vossa opinião sobre onde é que o Carnaval não pode cair para que não perca a sua identidade cultural. Primeiro é deixar o povo fazer e ver o carnaval. Não pode existir muitas regras, não o governo ou as entidades competentes apoiem, sim senhor, como têm apoiado o carnaval, mas não podem exigir que seja assim lançado. Controlar. O carnaval tem que ser genuíno, tem que partir do povo e para o povo. Não podemos estar aqui à espera que aquela lei que tem que ser assim, porque tem que ser assado. Não vamos a lado nenhum. Eu com o João Mendonça, que há uns anos atrás, nós juntamos vários elementos de grupos da Ilha Terceira em Angra, para falarmos por causa de ver se a gente atuava em mais salões, para ver se a gente chegava a mais público. E chegamos à conclusão que não. Porque cada um tem os seus elementos que tem que dançar nas suas freguesias, cada um não pode sair à hora que a gente estipula. Portanto, há muita coisa aqui envolvida. O Carnaval tem que ser livre. Tem que ser livre. Seguir a sua direção, é essa direção que ela está a tomar, e muito bem, que é fazer cada vez mais, deixar toda a gente participar, e as pessoas vão aprendendo e melhorando com os seus erros. Vão vendo as suas capacidades e, assim sim, respeitando toda a gente, aquele que faz da internet, vai atrás para fazer os seus assuntos, o outro que... Temos que respeitar todos. Vai haver uma seleção, há uma seleção natural, ou seja, os grupos que de alguma forma por vezes não seguem essas ditas regras que não são explícitas, mas que são da cultura, do conhecimento comum do Carnaval, esses grupos naturalmente vão caindo? Eu sei, o que eu sei, pronto, era bom que nenhum deles caísse. Sim. Era bom que se continuassem cada vez com mais vivacidade, porque há muita gente que gosta deste tipo de carnaval. O pessoal mais jovem gosta. Eu, como o Hélio, também já fui intitulado do Velho do Restelo, mas eu não me interessa. Eu aprendi isso e respeito o que os outros fazem. Agora, a mim, vou levar sempre aquilo que tracei, que é, eu posso com um baile de remate, com um assunto de remate, representar bem, fazer rir. Eu posso com música de qualidade chegar ao público. Eu posso com um vestuário chegar ao público. Eu não preciso, quando a gente às vezes vê a renovação vem de há muito ano.
não é agora. Hoje em dia, nós vemos a apresentação de debates que, a mim, deixa um bocadinho frio. Epá, às vezes com umas coisas nos pés, mas as pessoas acham graça. Temos a respeitar. Eu respeito todos esses grupos. Espero que esses grupos que vão à internet, porque tem gente que representa bem, que toca muito bem, que continuam e que tenham muito sucesso. Agora, não podemos desvalorizar aqueles que até hoje mantiveram o Carnaval firme e combater aqui. Claro. Porque eu sei de algumas pessoas que, aquele baile era bom, mas a gente ouviu esta anedota aqui, a outra ali, a outra ali, e acabamos, então, uma noite a ver danças, quem está, vê a mesma piada em 5, 6, 7 bailinhos. E isto acaba por... Mas, Sr. Hélio, a rima é a pedra basilar do texto. Não há bailinho sem rima. Carnaval, o pior descarrilhamento que pode ter é tirar-lhe a rima. Para mim, um bailinho, um assunto, um enredo, como queiram chamar, sem rima, é como um pó de massa cevada sem açúcar. A mim não me sabe nada. Claro. Mas, digo como rude, respeito quem gosta sem rima. E não estou a puxar a brasa à minha sardinha pelo seguinte, porque a idade está, a doença também está, até nem sei se volto a escrever sinal, quando não estou a puxar a brasa à minha sardinha. Claro. Estou sim, quero dizer o que sinto, e é que um bailinho, uma dança, um é qualquer, sem rima, é como uma pessoa de fato e de botas de carne, não tem ponto a ponto de pega e se diz. Pronto, a gente sabe que o teatro não é remédio para o teatro, mas isso é outro teatro. É outra coisa. O Carnaval é teatro, mas é outro teatro. E eu tenho provas de profissionais do outro teatro de quererem incorporar neste teatro popular algumas das suas ideias que não encaixam. Não, nunca. De maneira nenhuma. Com muito respeito para eles, porque os profissionais são eles. Os Carnavais são amadores. Tudo é teatro, mas o Carnaval é outro teatro. É outro teatro. Eu não sei se conhecem o autor, penso que é José Alberto, o senhor que tem uma casa de Porto Martins, que é muito conhecido, e aqui é a Ilha Terceira. Este senhor, quando foi no baile dos Santos, ele andou atrás de nós e viu o nosso bailinho 3, 4, 5 vezes, até que na terça-feira saiu connosco, foi dar a volta à ilha connosco. E ele diz, isso é teatro. Isso é ter atores. A nossa ilha, e ele falou, no fim a gente faz uma brincadeira, já combinamos para o ano e fazemos isso tudo, e ele esteve connosco a jantar e ele diz, isto é teatro. As pessoas de lá fora não imaginam a qualidade, a quantidade de bons atores que nós temos aqui. Todos, desculpa, Emília, todas as pessoas ligadas ao teatro nacional do continente que já vieram cá convergem na mesma opinião. Mas eu queria, portanto, ainda concluir com a questão das regras, quando a Emília fala há dois tipos de regras no nosso Carnaval. Aquela que não pode falhar e aquela que a queriam impor. Que queriam não. Portanto, aquela regra que podem querer impor ao nosso Carnaval, que é a questão de estipular, há bocadinho tu referiste aí, e muito bem, que fizeram género de um congresso, não foi? Para tentar organizar as coisas de maneira a que os bailes pudessem chegar a toda a gente, e isso não é possível, por causa da tal liberdade que se fala. O Carnaval quer ser livre e os grupos querem ter essa liberdade, porque se disserem a um grupo, tu vais dançar tal dia, tens que sair às 10 da manhã ou às 3 da tarde e vais dançar em tal sítio. Ele diz, não, eu vou dançar aonde eu quiser e entender. Claro. Essa é uma regra. Exato. A outra regra que me parece que a Emília se estava a referir é a questão das regras que nós herdamos dos nossos antepassados na questão dos bailinhos, das danças de pandeiro, das danças de dia e, inclusivamente, as comédias, que infelizmente já se faz poucas comédias como se fazia antigamente. Regra geral, as comédias de antigamente levava sempre um juiz, um advogado e mais um outro. Não se sabia se havia ou não procuradores da República, hoje é que se sabe. De qualquer maneira, são essas regras que, quanto a mim, sou um acérrimo defensor.
devemos mantê-las. O Carnaval evoluiu e tem que evoluir toda a vida. Tem que ser. Portanto, as gerações são sucessivas e, portanto, e vão fazendo. Há coisas que não se concorda, mas elas têm que existir para diferenciar aqueles outros que cumprem com as regras. E quando o nosso Carnaval deixar de cumprir com essas regras que nos deixaram os nossos antepassados, perde a sua identidade, quanto a mim. Muito bem, acho que sim. Bem, nós podíamos ficar aqui a noite toda a conversar sobre estes assuntos e com estes convidados, a quem eu agradeço muitíssimo terem estado aqui, pela vossa generosidade que também caracteriza esta ilha. Depois, nós vamos agora então... tenho aqui uma nota que o Sr. João Mendonça nos enviou a dizer que talvez aquilo que ele tentou expressar não tenha sido exatamente aquilo que nós tínhamos entendido. Portanto, não seria talvez na íntegra, ou seja, não seria esse crivo tão apertado de selecionar quem podia atuar ou não. Portanto, se bem percebi aqui pela uma observação que ele nos enviou, parece que talvez a ideia dele não fosse tão rígida assim. De qualquer modo, eu gostava de partilhar agora como espectador e como participante do Carnaval, queria só, não sei se me dão esse direito ou não, pelo papel que estou aqui, mas eu, durante muitos anos da minha vida, fiz teatro num grupo de teatro amador, no Alpendre, e sempre tive eu gosto muito do Carnaval desde pequena, e portanto a minha família sempre assistiu ao Carnaval. E eu tinha sempre a ambição de um dia poder entrar num baile e tive há 2 anos, e o ano passado também, o ano passado não, 2020, 2019, tive a oportunidade de substituir uma pessoa e convidaram-me para participar. Eu devo dizer-vos que para mim foi uma experiência extraordinária, porque é muito difícil representar com um texto em rima, para mim, que para os atores que a preocupação é a mensagem, não tanto a forma, conseguir aquele equilíbrio da mensagem e respeitar a forma, para mim foi muito difícil. E foi um exercício extraordinário, diverti-me imenso e, portanto, enquanto o Carnaval da Terceira me quiser, eu cá estarei E é muito bem-vindo. de alma e coração para participar. Mas senti sempre esta coisa da generosidade com que me receberam. Também porque procurei sempre com muita humildade aceitar aquilo que me era dado e eu fico sempre com os papéis mais pequeninos de todos, não tenho nenhum problema com isso. Mas senti sempre muita generosidade da forma como o grupo me recebeu, sendo eu quase uma desconhecida deles, porque eu também sinto que no Carnaval há sempre esta coisa das amizades, ou seja, para se entrar num grupo de Carnaval não é chegar lá e dizer assim, olha, eu quero participar, não. Há aqui tem que haver cumplicidade entre o grupo. E agora, centrando a discussão mais um pouco ao nível da representação dos atores, eu gostava que me falassem um pouco disso. Como é que se nota também uma evolução nos atores? Como é que há esta cultura de representar em rima, que é uma coisa dificílima, e é uma coisa divertida, mas muito difícil, para não se cair naquela, como o Jorge dizia, naquele martelage, naquela cantilena, e sobretudo ainda juntar a isto uma coisa que também é muito difícil, ter graça. E os nossos bailinhos, os nossos atores do Carnaval, conseguem conciliar isto tudo. Como? Como é que vocês são tão bons nisso? Eu acho Não, estamos aqui perante dois atores. Exatamente. E ainda por cima, dois atores. Quer dizer que se calhar são dessas pessoas que foram embaladas a ver bailinhos e daí... Eu parece-me que a questão da a comunicação social, os meios de comunicação social, também nos meteram em casa muito que a gente aprendeu. Mas depois há também as técnicas e há depois a formação que se vai tendo nas diversas áreas, nas escolas também, nos teatros, por exemplo, que nos ensina a fazer a ligação entre uma e outra rima. De uma e outra. Portanto, posso exemplificar aqui uma história que eu contei aqui já à Emília e ali aos senhores. Pediram-me, isto em 1979, depois da Dança do Castelo, a coisa foi uma euforia, e então pediram-me para eu ir assistir a um ensaio de um bailinho. E eu fui.
assistir ao ensaio do bailinho. A primeira coisa, quando eu cheguei lá, estávamos a conversar, enfim, havia lá uma pessoa ou outra amiga comigo, conhecia-me. O ratão veio ao pé de mim e disse-me assim, tu não apertes muito comigo. Disse, está bem, pronto. E então, o tema era uma carta de condução e o ratão, lembra-me perfeitamente disto, dizia, aquilo que eu aprendi foi a dizer pipi, pipi. Ora, Claro. e eu digo assim, epá, não é isso, homem, não é isso. Aquilo que eu aprendi foi a dizer pipi, pipi, na carta de condução. Era o apito, não era? Opa. Mas vejam só, isto estava entranhado de tal maneira que não era muito difícil tirar aquilo. E mais ainda, aquele declamador, porque era declamador, não era ator, era declamador, que melhor entoasse esta coisa, a que era o que Apreciado. representava melhor. Estava vincado. Era. Aquilo era quase E como pronto, um vinho, infelizmente, isso desapareceu. Felizmente. Ainda há alguns casos menos acentuados, mas tem uma grande tendência a desaparecer, graças a Deus. Mas ainda E em há relação ao teatro, eu gostava de introduzir uma outra questão, que é, no teatro contemporâneo, hoje, nos nossos dias, o cenário deixa de ter a importância que tinha no teatro realista de há umas décadas atrás. E o nosso carnaval sempre fez isso, ou seja, o nosso carnaval, mesmo em termos de teatro, esteve à frente muitas décadas, porque esta questão de se trabalhar sem cenário quase, com poucos adereços, ou seja, dispensam-se adereços, tem vindo também a sofrer algumas alterações. Desculpas, o nosso carnaval era assim, era sem cenário. Sem cenários e Nada, os acessórios nada. e Era, Exatamente. Porque havia regras, as tais sim, regras, sim. onde a dança de espada ainda hoje é que mantém as regras Mas, de há 50 anos. Ok. Não é. Então, o dança de padeira eram 6 pares de cada lado, mestre ratão. Adereços, nada. Se não é bengala ou ratão. Ok. O bailinho, normal, nunca passava de 5 passos, porque se passasse já era dança de Foi o padeira. que eu Claro. disse outro dia. Exato. E então, Exatamente. dita varinha, Varinha. E nada, não havia cenário. Depois, para cá, começou-se a introduzir cenário, porquê? Porque o povo começou a exigir. Os grupos começaram a querer sobressair. há uma coisa aqui que eu- E hoje o cenário, em certos assuntos, É fundamental. o cenário é muito importante. Pois, Porque sem o cenário, Mas não se estará a cair num certo exagero em alguns casos? se calhar, O que eu aqui acho é que antigamente conseguia-se transmitir a ideia que se queria sem cenário. Sem cenário, Com a claro. representação, com a forma de representar, de dizer as coisas, chegava ao público a mensagem que queriam. Hoje em dia, Era distante. muitas das vezes, para chegar lá, precisa ter muito cenário. Há uma coisa que falha aqui. Mas Não será precisa que a tanto culpa é- cenário, não precisa tanto cenário para chegar lá. É preciso a mensagem com muito cenário. Ela vai querer que não tiveram a capacidade de Nem mais, levar nem lá mais, nem a mais. mensagem. Falta, exato. Com pouco cenário, também às vezes as pessoas ficam, mas que é um adereço que dá, muitas vezes, muita graça, dá. Não há dúvida nenhuma que dá. Os E, adereços portanto, fazem parte do teatro, Sim. mas nunca fizeram parte do nosso E os tempos carnaval. mudaram e as pessoas, o público tornou-se mais exigente e os bailinhos grupos quiseram-se apurar mais. Porque assim, há 50 anos, a dança de padeira, o chamado ratão, desapareceu porque o público começou a exigir mais ratões. Então, uma dança de padeira com 4, 5 ou 6 cenas, que eram cenas custíssimas, toda a gente estava à espera do ratão falar. Porque era ele que tinha A piada. um arrumado de cena e um ele. bocadinho de pimenta. Ok. Era o único. Sim. Eu posso E o completar. povo contentava-se com isso. Hoje, se fizermos uma dança dessas, pode dizer, oh não, Não, muito não, fraquinho. Oh, Jorge, antes de complementares, gostava de dizer uma coisa, que é, Oh, pois, exige hoje mais. em dia, há muita gente a representar bem e gente que faz vários tipos de papéis. Há pessoas que é aquele papel dali não sai, Dali não sai. são grandes atores, mas dali não sai, mas há outros que fazem vários tipos de papel. E isto é fundamental. Hoje em dia, há muita gente a representar bem. Não quer dizer que aquele que faça rir mais, que é melhor ator do que o outro. Porque há gente que faz um papel de sério, que é preciso, mas representa bem. E se calhar representa melhor do que o outro. Há pessoas que só por si têm graça. Quem graça transmite, só a maneira deles falar.
alegra logo a plateia, mesmo sem dizer nada. Ok, E nem às mais. vezes até deduzindo alguma baboseira demais para o meu gosto. Sim, É fundamental, na minha opinião, que os grupos tenham consciência daquilo que devem dizer. Não exagerar, muitas das vezes, em palavras que não vale a pena, em ter mais cuidado. Não precisa ouvir o 25 de Abril, o El sabe muito bem, que o nosso grupo disse, El, não quero essas palavras aqui. Nós temos que chegar ao público com a Pela graça, mensagem, não- com a representação. Não precisa de também. baboseiras Claro. para chegar ao público. Exato. Portanto, o Hélio, não sei se lembra, portanto, aqui para estes lados e até mesmo para os nossos chamava-se o ratão, mas noutras freguesias chamava-se o o velho. velho. E eu, nos anos 60, portanto, eu tinha aí à volta de 5 anos, Vai de fora. o velho, Fora. sim, o ratão que ia no Chamava- fundo não, da dança. vai de fora. Ok, vai de Ah, fora. talvez. Vai de Eu fora. conheço só o velho. Ok. Porque nas Quatro Ribeiras era o ratão, que ia no fundo da dança com uma bengala. Exatamente. Nos anos 60, portanto, uma dança que as Quatro Ribeiras fez, uma dança de espada, eu estava em cima de uma parede a ver, e tinha ratão. Isso aí, numa dança, depois em 1982, nas Fontinhas, a Rainha Santa Isabel, que eu corrigi as cantigas do velho para o puxador. Porque o tal assunto tinha saído, portanto, há muitos anos atrás nas Fontinhas, a pessoa que saiu quis repetir e eu tive que corrigir, portanto, as cantigas do velho. Mas isto para dizer, relativamente àquilo que vocês estavam a falar, que as tais baboseiras não era permitido porque havia a censura, não era permitido, mas elas encobertas sempre tinham algum gosto. Esse senhor que saiu de ratão na Dança das Quatro Ribeiras, tinha eu 5, 6 anos para aí, era um senhor engraçado na sua maneira de ser, porque tinha que ser mesmo, não era qualquer um que ia Claro, fazer o papel de exatamente. ratão. E a dança tratava de um namoro, uma coisa qualquer, em que o namorado foi-se embora. E, é claro, a namorada ficou a chorar. E ele arrematava assim: não vale a pena chorar, nem para aí morreres de dor, porque se o João não voltar, eu cá estou ao teu dispor, para te agasalhar e ainda guarde calor. E isso era suficiente Isso, para dar um claro. aplauso enorme. Agora, Logo, só logo. para ver se estou a perceber bem, acham que o ratão então caiu em desuso porque as piadas concentradas numa só personagem já não agradavam ao Não, público? não, Ou seja, não. Eu acho essa interação entre o bailinho e o público é o que faz Sra. evoluir. Emília, desculpa. Sra. Emília, vai ver o grupo de Rui. O grupo de Rui. Ele tem 5 personagens, não é? 5 personagens. E o público que está a ver o bailinho, o público ri com todos. Ri com Rui, ri com a Nélia, ri com o Maciel, ri com todos. E é isso. Mais interação, mais... E eu parece-me, no meu entender, Deu de mais acordo- valor, de encheu acordo- mais. nem mais. De acordo com o que o Hélio está a dizer e o Rui, parece-me que a piada fulcral, aquela que arremata a cena, não devia ser só por um personagem. Mas ser distribuída, portanto, e até uma vez um acaba e na outra cena poderá ser outro a acabar. E aí é que as coisas ganham, portanto, uma dimensão muito mais rica e muito mais vasta. Então peguemos nesta história do público. A interação entre os espectadores e o baile em geral e o público faz com que as atuações não sejam todas iguais devido ao público, ou seja, de nós sabemos que há sítios onde às vezes a energia é outra, mas o público, há público que vocês sentem que há público que sabe ver o nosso bailinho e há público que precisa crescer, aqueles que precisam ver para aprender, digamos Exatamente. assim. Tudo depende da hora, mas há uma coisa que é o seguinte: nós, com a experiência que temos, quando começamos a representar e logo na primeira cena ou logo na primeira quadra, o público riu, o público Reagiu. manifesta. A gente Dá vê, logo um- temos baile. Muitas vezes eu estou nós, o Maciel ou a Nela ou a Vera, e eu estou a representar e disser uma coisa que o público riu, aplaudiu, a gente, então pronto, está feito, temos o baile feito. Agora, temos que ir para lá com um aperto na barriga para respeitarmos. Porque vocês já estão acostumados, estamos acostumados, mas não há uma única vez que não entra em cena que não tenha o formigueiro na barriga. E
é sinal de respeito. É sinal que vamos para ali e respeitam o público. E com responsabilidade Com da responsabilidade. Porque eu gosto muito de ensaiar, para que depois de lá as coisas saiam bem. Claro. Há muito facilitismo, acredito, mas cada um faz como entende. Agora, tem que haver um intercâmbio de público e os atores, os grupos. Mais uma vez, o respeito entre todos. Começar primeiro por nós, toda a gente fundamental, e depois a seguir o público vai respeitar e vai aplaudir. Nem mais. O público é É a sentença final. primeiro personagem do grupo. Eu acho que são todos grupos. Começam a iniciar um assunto e na semana antes, que o próprio grupo está já farto de vir o mesmo, começam a achar assim, tipo, isto vai ser muito fraquinho. Ok. Isto não vai dar nada. O bloco passado era muito melhor. E quando eles dançam para o público, que é o tal dançarino top que faltava, recebem os aplausos e o calor, afinal, Afinal, a gente dança. tem. Claro. Exato. Dá-se, penso eu, com todos os grupos. Todos os grupos. Quando ali uma semana, 2 antes, sabe, isto anda mais fraco que qualquer coisa. E eu acho que o do passado foi muito melhor. Porque eles estão já saturados de ver sempre o mesmo. Mas quando encontram o público, aí eles sabem se têm mal ou não. E normalmente quase sempre é uma surpresa porque têm mesmo. Nós quando rimos, quando lemos o assunto, temos assunto. Depois vamos a massacrar. Chega uma altura que a gente já não vê o assunto. Claro. Mas pensamos, queremos público, abre a porta, a gente quer público, queremos ver a reação, vamos mudar aqui alguma coisa ou não. E acontece isso. A reação das pessoas. Nunca mais me esquece o baile do Salazar, que foi um grande baile. E nós, no ensaio, aquilo estava a correr mal e estávamos desconfiados, era um assunto exigia muito de nós. E quando vimos a reação do público, foi uma coisa estrondosa. Libertam-se também e Exatamente. ajuda... Mas até não sentirmos o público, foi um penal. Foi um dos bailes mais difíceis que eu tivesse saído da minha vida, foi o Salazar. Mas também foi dos melhores bailes que alguma vez tenha saído, foi o Salazar. E eles fazem, eu já não vou em baile, já há muito ano, mas sei que fazem isso. E por um lado acho bem, por outro lado, depende do grupo, que é os músicos ensaiam num lado, os personagens do assunto no outro lado. Pois quando aquilo está mais ou menos juntam-se. encaixado, juntam-se. Nesse dia que se juntam, É a reação. para os personagens, eu penso que eles já levam o tal aperto na barriga à espera da reação, Da reação dos do colegas. grupo. Exatamente. Exato. É muito importante que os colegas lhes deem todo o apoio, Feedback. porque estou a falar por experiência de grupos que eu sei, que eles iam entusiasmados com o que tinham ensaiado e os colegas disseram, é pior que o ano passado. Isso é um desânimo total para os personagens. Claro. Um desânimo total. Claro. É sim, senhor. É muito engraçado. Relativamente à questão do público, é claro que o público varia de freguesia para freguesia e isso é claro que é uma realidade, não podemos esconder isso. E até mesmo esse próprio público acaba por sofrer um bocadinho, às vezes com a sua frieza e com o seu calor humano, falta de calor humano. Exato. Mas há um autor, isto já há muitos anos, há um autor que escreveu um determinado baile para um grupo de peso, como se costuma dizer, aqueles tradicionais atores e de lugares, portanto, tradicionais também. E o autor que estava a ler o assunto, tu com certeza não fazes isso, eu também não faço, mas o autor que estava a ler o assunto dizia, acabava de ler qualquer coisa e depois dizia, vocês aqui param porque o público já está a rir. E então, eles não viam nada para rir. Há aqui uma grande diferença. Ou o autor estava a ver uma piada no seu entender para o público rir, ou então os outros não tinham a capacidade de pegar naquela piada e fazer o público rir. De maneira que eles estavam a achar que ele dizia, vocês aqui param porque o público já está a rir, mas eles não viam nada que fizesse o público rir. De maneira que isto é tal... Eu às vezes no assunto, quando estamos a ler, eles ficam a olhar para mim e começam a gozar porque a gente diz uma piada e eu escrevia aplausos aqui, parou, vamos ver aplausos, aplausos. E eu já rio, diz ao Rui aqui, aplausos, aqui, aplausos. Porque a gente já estava a ver, o Hélio
quando estava ali o assunto, nós já estamos a rir. Nós já estamos a ver o assunto e o que é que vai dar. Eu nunca mais me esqueço o ano dos Santos, quando o Hélio, eu tenho aquela coisa de dizer, é isso mesmo. Epá, não há nada melhor do que isso, é isso mesmo. O Hélio, uma vez, quando escreveu os Santos populares foram para 2 bandas. E as pessoas na altura vieram devolver o assunto. O Hélio um dia falar comigo. Os tais profissionais de teatro Ok. E o Hélio diz, não valia nada. e o Hélio diz assim, Fica aqui o assunto. Rui, Não tem vai. ali um assunto que, epá, para mim é uma coisa linda. Eu disse, epá, então vamos lá ver. Chegámos lá, eu mais o meu irmão e mais um, o João da Água, e ele diz assim, acabou de dizer, epá, isto mesmo, ai, grande assunto. E foi mesmo um grande bem. E foi um grande bem. Mas deixa-me só um segundo, só para terminar, a respeito do público. Há uma coisa que eu tenho que dizer, e eu sinto muito prazer em dizer. Toda a ilha tem salões que recebem idade. Uns mais aplausos, outros com menos aplausos, mas o público sim, foi importantíssimo. E a prova é esta. Aqui há, quando eu ia em Nápoles, os bailinhos, 20 anos, 30 anos, por aí, 25, 15, havia uma freguesia, hoje não sei, mas no tempo era assim, uma freguesia na ilha, que a gente, ao menos o meu grupo, a gente, todos os anos tínhamos que ir lá, porque aquela gente, a gente se ia lá vives, que era a Ribeirinha. Só que a pessoa achou contra, é que tínhamos que fazer lá 3 bailinhos. Pois. Mas em qualquer casa daquelas, era qual delas recebia melhor. Muitas vezes o bailinho meio fraco, chegava a dar uma força ao Os grupo. aplausos fortes. A Ribeirinha não podia ficar atrás. Isto vem a respeito da importância do público. Claro. Do público, Claro. E porquê que acham que o público tem vindo a diminuir, ou pelo menos ainda quinta-feira passada conversávamos sobre isso, sente-se que os salões estão a fechar mais cedo, o público está a ir embora um pouco mais cedo. Eu lembro-me de ser miúdo e sair, o sol já ia alto e ainda passavam bailinhos que andavam para trás e para a frente, e agora chega ali umas 2, 3 da manhã e a coisa Quando começa. faltar 5 pessoas, o resto vai atrás de repente. E Mas eu porquê lembro-me que isto dele. está a acontecer, eu na lembro-me- vossa opinião? Eu lembro-me de dançar nos biscoitos às 6 da manhã e às 7 da manhã. Bem eu. Eu lembro-me de dançar no secador, em lugares, casas apertadinhas e pequeninas. Agora, eu tenho provas que não sou contra as transmissões, porque eu nunca disse que não podiam transmitir. Na minha fraca opinião, modesta opinião, tem interferência para algumas pessoas. Eu, para mim, se não sei, quero estar no salão. Mas eu tenho uma prova que é, que há uns anos uma pessoa que costumava sair comigo, dançámos na Vila Nova, foi lá para ver o nosso bailinho, acabou do bailinho, veio os parabéns e disse, olha, agora vou até casa. Disse, pá, mas vais até casa fazer o quê? Vou para casa porque está a dar na internet, e eu mudo de canal, temos aperitivos, tem uma sujinha, estou lá no meu sossego. Disse, pá, mas tu comias uma bifana aqui, comias uma cerveja aqui, a filharmónica precisa, a sala precisa de calor humano. Quer dizer com isso que as transmissões tira gente dos salões. Mas também, o público também está, mesmo que não se transmitisse, o público diz, não aparece, não vou transmitir agora, mas assim o carnaval a gente vai ver. Portanto, há uma dificuldade enorme em a gente entender o público e o público entender as transmissões, nós entendemos as transmissões. Penso que tira gente dos salões. Penso que tira gente dos salões. Mas aqueles que gostam verdadeiramente do carnaval estão lá. E é para eles que nós temos que atuar. Agora é triste, chegar à meia-noite, muitas vezes também compreendo, estarem muitos bailes numa banda e outros noutra, e não chegar muitas horas sem ter bailinhos, é complicado. Agora, se cada conselho fizesse no sábado e no domingo o seu conselho, aí talvez fosse muito mais fácil. Ou seja, um código mais ou menos de entendimento de que Sim, mas se calhar eu, como faço sempre o meu conselho primeiro e depois vou para a Angra, se calhar, mas pronto, às vezes a gente vê pessoal de Angra, do Conselho de Angra aqui, do pessoal do Conselho da Praia em Angra. Pois há uma Eu lógica parece-me que... É complicado, é complicado. Eu parece-me que esse movimento que se dá, pessoal de Angra para aqui, da praia para Angra, Ribeirinha, Biscoitos, Altares, é isso que é também o verdadeiro carnaval. Sim, sim. Que as pessoas gostam de se deslocar e gostam... Eu não gosto de andar a correr a nossa ilha para ver danças, eu gosto de estar num sítio a ver as danças que chegam lá.
Depois também gosto de ver pessoalmente. Parece-me que aquilo que tu estavas a dizer, e concordas comigo certamente, que a pessoa que sai a uma determinada hora, porque já está cansada, quer se ir embora para casa, que se vai sentar no sofá a comer os aperitivos e a ver, não vive tão bem o Carnaval como tu que ficaste lá até ao fim, não é? Portanto, acho que aí está uma grande diferença no viver o Carnaval, parece-me. Senhor, eu gostava de ouvir a sua opinião também sobre isto, mas queria lançar mais uma questão em relação ainda às transmissões, que é, e eu estou à vontade para falar porque nós não transmitimos o Carnaval, mas será que também estas transmissões também não o divulgam, também não o levam mais longe, também se calhar os nossos imigrantes que não têm oportunidade de vir naquele ano, se calhar as pessoas adoentadas ou que estão acamadas, será que... E eu não estou a emitir uma opinião, estou mesmo a pedir para ouvir a vossa, que é, será que por um lado posso retirar gente do salão, mas por outro lado se calhar também o engrandece por o levar para além fronteiras e mais longe? Diga. Eu sou do tempo que quando chegávamos a um palco e abríamos uma gretinha de pão e víamos lá ao fundo um luso-americano, uma cabra às costas, disse, pá, estou aqui a filmar, temos de fazer aqui um belo baile. E para a gente era isso. Ficávamos todos contentes. Que o gajo vai mostrar aqui na América. Na Índia transmitir. E mais tarde mostrar no vídeo. Mas estão a filmar, estão a gravar. Pá, mas isso, eu sou desse tempo. Isto tudo alterou, tudo mudou, apareceu as transmissões, isso é o caso pertinente. Na minha opinião, é assim. Ao encontro daquilo que o Jorge acabou de dizer. Aqui na nossa ilha, ver um bailinho no sofá é comer pipocas, ou vê-lo no salão ao vivo, é como ver um jogo de futebol ao vivo, ou vê-lo numa televisão. A diferença é essa. Para mim, tem muito mais importância e sabe muito melhor vê-lo ao vivo. Agora, pronto, pode, na nossa ilha, está a tirar algumas pessoas, não digo que não. Agora, onde eu tenho a certeza que estas pessoas que afetam mesmo é na diáspora. Na diáspora, estas ambições, em parte, afetam. Pá, não, os nossos imigrantes têm sim, o direito de ver e é com muita honra. Agora é assim, eu sei de clubes na diáspora que abriram as portas a danças, estão fechados. Eu sei de pessoas amigas minhas que andavam 2 horas de carro para irem ver danças e dizem-me no sábado, ora, sabes, já temos as pipocas prontas e não saem de casa. Ora, não saem de casa, não há culto, não há danças. E então, por exemplo, na Califórnia, estão a dançar muito Interlock, porque lá há o salão grande e como sabem que vai lá mais danças, as pessoas as que querem vão para lá, o resto estão em casa e há vários clubes que fecharam as portas. E aliás, os grupos nem vão lá, porque são viagens grandes, e sabem que chegam lá e não tem ninguém. Isso é devido às transmissões. Essa é uma perspectiva também. Agora, ao menos, afeta muito. E eu, se estivesse lá, fazia algum se calhar, não é? Claro. Se a pessoa andar 2 horas para ver 2 danças, está na sua casa e vê 30. Isso é como... Mas a gente vai ver uma coisa. Eu vejo por esse lado. Cortando ou deixando de transmitir as danças para lá, deixar não. Seria privá-los de uma coisa... Deixar não, mas talvez, Jorge Chup, talvez... vamos transmitir à quarta-feira, se calhar? Está bem. Não, isto é mesmo uma Porque coisa... assim, eles querem ver mais as nossas danças do que as deles. A questão é que me dá a pessoa a mim, não, é que eu tenho a sensação que é assim, é que também a eles vende no dia ter mais sabor. Claro. Porque estão a matar a saudade de não estarem cá. Também é isso. É isso que nos faz ficar em casa. Se estivesse agora na minha ilha, estava nas Quatro Ribeiras, com assadas, olha uma dança das Quatro Ribeiras. Está a ir ao encontro da saudade deles. Já se for depois do Carnaval, se calhar não tem o mesmo sabor. Pronto. Isto é como eu digo, é quase pertinente, por isso eu nem queria ouvir isto. Nós a minha opinião. Nós chegamos a um salão... Nós chegamos a um salão e que tem uma dança a atuar, já presenciei isso várias vezes, e eu já vi essa dança, fico lá de fora, vou para outra banda. Portanto, as pessoas já viram, isso é como uma terceira idade. Caía-se no erro de, no primeiro fim de semana, transmitia-se no sábado e domingo, víamos as danças todas. E depois, nos outros fins de semana seguintes, as pessoas da própria freguesia onde iam atuar já não iam. Eu lembro-me que
saí na terceira idade também há 2 ou 3 anos, e quando chegávamos à nossa freguesia as pessoas já tinham visto tudo. Ok. Não estavam lá para aplaudir, não estavam lá Claro. as pessoas para gastar no bar. E isto tudo tem influência. Agora, aí já há o poder de organização. Sim, Aí já há, porque é muito só menos, está tudo muito 17, mais 18 bem, anos, não é 60 está tudo muito mais bem estruturado, não é? Isto é fácil. podem- Isto é fácil. Um carnaval não tem paralelo com o outro, ou seja, há efetivamente o carnaval da terceira idade e há o carnaval espontâneo que há nos 4 dias de carnaval. Ou as coisas já começam a estar um bocado caldeadas, como se diz aqui na ilha, não? Eu penso que não. Eu penso que as pessoas ainda conseguem discernir e conseguem avaliar um e outro carnaval. Não há dúvida nenhuma que conseguem fazer isso. Que há muita gente a ir. Também se calhar tem influência, porque muita gente começa a ver danças muito cedo. E quando chega o carnaval, o nosso carnaval, as pessoas já viram muita dança. Já viram 17, 18 danças. E se calhar aí também. E boas. E danças Sim, muito a boas. qualidade também Sim, tem sim. vindo a aumentar muito, já não é... Agora, eu penso que não tem uma coisa a ver com a outra. Quem gosta de carnaval Sim, tem quem que estar ao gosta, vivo. não é? Eu, por mim, deixo transmitir, porque o que tiver de ser é. Claro. O carnaval é do povo. Se o povo entender que acaba o carnaval, nós não podemos fazer nada. Claro. Se fazemos alguém feliz, porque o imigrante está a ver o meu bar, os nossos bares, e estão felizes, olha, sejam felizes. É isso que importa. A partir daí, Eu acho Não que podemos isso fazer é o nada. mais importante. Claro. Acho que é o mais importante. Bom, eu agora, para finalizar, eu lançava-vos um desafio. É assim, nós não temos carnaval este ano, tivemos a felicidade, o ano passado ainda nos safámos à rasquinha com esta pandemia. Este ano, efetivamente, não há carnaval. E isto é muito doloroso para as pessoas todas que gostam do carnaval e que o vivem da maneira como a terceira o vive. O que eu ia lançar agora, só para finalizarmos como desafio, é se este ano houvesse carnaval, Sr. Hélio, qual era o tema, o que é que o senhor ia pegar como piada, ia escrever sobre quê? A senhora já vi como Como é me difícil. fez a pergunta mais difícil. eu logo para terminar. Eu logo no início disse que é mais difícil. Mas diga-me lá, este ano sem carnaval, qual é a piada? O que é que está aqui em cima da mesa? É assim, isto sem carnaval é o que a gente está a ver. E acho sem carnaval, sem Espírito Santo, sem touradas, Sim. a mim dá-me a impressão que a gente triste. ainda está de luto. Mesmo Claro. assim, acho que temos de dar graças a Deus. graças a Ainda Deus. estamos no paraíso, olhando à nossa volta, estamos no paraíso. Claro. Carnaval, doido não haver, faz. Ainda hoje me disseram, hoje é dia de amigos. Isto é autêntico, por não haver carne no carnaval. Eu Mas nem- lembrava-se que Claro, era nem sério. lembrava. também. Pronto. Esta hora, os baixos idosos já dançavam. Sim, sim. Quanto movimento a ilha já tinha tido. Os outros, como estavam já nos ensaios, a ilha estava viva, Estava. cheia de alegria, cheia de entusiasmo, azáfama. Agora está assim como a gente vê. Agora é pedir a Deus que esta praga nos deixe em paz. É pá, e que para o ano que vem, para o ano que vem a gente a possamos gente todos com possa saúde retomar. subir ao palco e fazer aquilo que tanto gostamos e adoramos. Eu costumo dizer que uma freguesia sem Filharmónica é uma freguesia triste. Uma ilha sem carnaval é uma ilha triste. E Claro. eu penso que o carnaval é fundamental em todos os aspectos, como as touradas, como as nossas tradições. Temos uma riqueza infinita em cultura, temos muita gente a viver deste fenómeno que é o carnaval, deste fenómeno que é as touradas, as festas, e vemos privados disso tudo. Mas penso que acima de tudo isto, é nós termos consciência que vai passar. Seria muito pior se isto tivesse mais infecções, Sim, que as sim, coisas sim, não sim. estivessem controladas, aí seria muito pior. Que se vê as pessoas tristes, que se vê as pessoas que o tempo passa, como ele disse, sem nos apercebermos que está à porta o Carnaval, que está à porta as festas, o Espírito Santo, e isto é de arrepiar. Este ano que passou foi um ano muito, muito triste para todos nós, principalmente para aquelas pessoas que sofreram na pele esta maldita doença. Espero que eles tenham muita saúde, que acima de tudo a saúde prevaleça e que seja muito melhor do que o nosso Carnaval. Vamos passar o Carnaval tristes, mas com saúde já é um bom pronúncio. Eu digo que, portanto, o Carnaval na Ilha Terceira é uma vida e dá, de facto, uma outra vida à Ilha Terceira. A Ilha Terceira, sem essa vida que seria, portanto, o Carnaval, vai, portanto, ter uma vida completamente diferente e muito mais triste, certamente. Mas também esperançoso
Sim. que isto Claro. vai regularizar e devemos voltar a ter o Esperemos nosso que sim, carnaval em esperemos que sim. força na nossa vida. Sim, para o ano vingamos-nos todos. Ok. Bem, foi um prazer conversar convosco, agradeço imenso que aqui tenham estado. O Carnaval não é para se falar, é para se viver. Mas à falta dessa vivência este ano, excepcionalmente, não é possível e nós esperamos é que todos passem também esta quadra em segurança, com saúde e protegendo-se desta pandemia que nos assolou e que assolou todo o mundo. Este foi mais um dos encontros para falar e debater sobre o Carnaval. Eu agradeço ao Sr. Hélio Costa, ao Sr. Rui, ao meu amigo Jorge, de longa data, agradeço mais uma vez. Queria também agradecer à Junta de Freguesia, na pessoa do Sr. Deixa-me ver aqui, César Toste, peço desculpa, e dizer que fiquem em segurança, divirtam-se neste dia de amigos em casa, com a sua família, protegidos, tenham muitos amigos dentro de portas e nós na próxima quinta-feira cá voltaremos a estar para conversar sobre o Carnaval do passado, o Carnaval do presente e que Carnaval para o futuro. Mais uma vez, obrigada à direção deste museu, à Vila das Lajes que nos recebe e aos nossos convidados. Muito obrigada. Foi um prazer estar convosco este serão. Obrigado. Obrigada.